A gente viu agora há pouquinho, noticiamos ontem aqui que a Prefeitura de São Paulo decretou epidemia de dengue em São Paulo. A doença segue avançando, aparentemente fora de controle, chegou a um novo patamar recorde no Brasil. A dengue, além de outras crises na área da saúde, também, como a gente comentou agora há pouquinho, fizeram com que a ministra Nízia Trindade recebesse uma cobrança pública do presidente Lula na reunião de ministros ontem. André Anelli. Com quase 1.900.000 casos de dengue entre prováveis e confirmados, 2024 já é o ano com mais registros da doença desde o início da série histórica do Ministério da Saúde, no ano 2000. Ao todo, são 561 mortes por causa da doença e outras 1.020 em investigação. A epidemia fora de controle tem gerado tensão dentro do governo. Conversei com um assessor aqui da presidência que confirmou que a ministra da Saúde, Nízia Trindade, chorou durante a reunião ministerial ocorrida aqui no Palácio do Planalto. Isso porque o presidente Lula fez diversas cobranças em relação à atuação dela na pasta. O chefe do executivo demonstrou insatisfação com o lançamento da campanha de combate à dengue sem vacina para toda a população. Lula também cobrou a ministra sobre o crescimento do número de mortes entre os povos Yanomami e sobre a nota técnica do Ministério da Saúde, derrubando a orientação que fixava o prazo de 21 semanas e 6 dias para a prática de aborto legal. E em outro momento, o mais delicado da lista de cobranças, Lula destacou a má relação de Nízia Trindade com os partidos de centro. Foi nesse último quesito, inclusive, que Nízia Trindade se emocionou, ficou com a voz embargada e teria recebido a solidariedade direta da primeira-dama Janja da Silva. Mesmo diante da comoção, Nízia tentou se defender. Ela alegou, por exemplo, que a nota técnica do aborto foi divulgada sem o conhecimento dela e que as mortes de Yanomamis cresceram em relação ao governo Jair Bolsonaro porque havia subnotificação de óbitos na gestão anterior. Sobre a relação com o Centrão, Nízia Trindade justificou que sofre muita pressão política e que algumas pessoas cobram que ela fale grosso, mas que ela vai continuar falando como faz atualmente, com contundência. As cobranças à ministra Nízia Trindade aconteceram também depois que a TV Globo exibiu reportagem mostrando o caos nos hospitais federais no Rio de Janeiro. Diante das denúncias, a ministra demitiu o diretor do Departamento de Gestão Hospitalar, Alexandre Teles, responsável pela administração das unidades. No lugar dele, vai assumir Maria Aparecida Braga, atual superintendente do Ministério no Rio de Janeiro. De Brasília, André Anelli. E depois desse encontro com todos os ministros na manhã de ontem, Lula tem reuniões hoje para falar de fome, educação e o mais delicado dos assuntos do momento, a pasta da saúde. Quem traz os detalhes para a gente é a Luciana Verdolim, direto de Brasília, que vai dar esse panorama para nós aqui da Jovem Pan. Tudo bom, Luciana? Bom dia. Bom dia, Paula Colombo, bom dia a todos. O presidente quer acompanhar aí as medidas que foram pedidas, né? A bronca coletiva que foi dada ontem, o presidente agora pretende se reunir com vários ministros para saber o que eles pretendem fazer, quais serão as medidas adotadas. Lá no Ministério da Saúde, a ministra Nízia Trindade já avisou que várias outras substituições deverão ser feitas na gestão, principalmente das áreas mais críticas. Existe a expectativa de novas mudanças também na gestão lá do Rio de Janeiro. A ministra tem justificado que a situação não é de agora, os problemas eles vêm se agravando nos últimos tempos, mas também fez questão de lembrar a importância de uma maior interlocução aqui com o Palácio do Planalto. O presidente Lula ontem, durante a parte transmitida da reunião, fez questão de lembrar, inclusive, o seguinte: é preciso que o governo divulgue as suas ações positivas, é preciso que o governo fale bem dele se os órgãos de imprensa, se a sociedade de um modo geral não está fazendo isso. E
Por isso, o presidente tem cobrado dos ministros que a comunicação deve ser mais eficiente. A ministra Nízia Trindade ainda tem um outro problema muito sério que o presidente, inclusive, já tem conhecimento. Aqui dentro do governo, a ordem é tentar solucionar, que é a pressão pelo Centrão pela demissão da ministra. Os partidos ligados, ao Centrão, eles têm olho grande no Ministério da Saúde por conta do orçamento milionário. Por isso, sempre tem pressão, sempre tem muita crítica. Nízia Trindade, inclusive, reclamou do chamado fogo amigo aqui dentro da administração federal. O presidente, pelo menos por enquanto, diz que ela está firme no cargo, que não haverá substituição. Tem encontro também com o ministro da Educação, Camilo Santana, tem encontro agora de manhã para tratar da questão do Bolsa Família. Ontem o governo apresentou dados do aumento do número de famílias beneficiadas, mas também tem uma portaria que foi divulgada pela administração federal que trata de um pente fino que será feito nos benefícios para garantir uma maior transparência e que quem está recebendo o benefício do Bolsa Família tenha mesmo a necessidade, seja mesmo aquele beneficiário importante. E na avaliação da administração federal, esse pente fino, essa fiscalização é também de suma importância. Bolsa Família de manhã, saúde e educação de tarde, essa é a agenda do presidente da República. Agenda cheia então, e assim como o presidente falou ontem na reunião ministerial, o que foi feito até agora ainda foi o início. Tem muito ainda a ser feito, reunião que durou mais ou menos 4 horas, e daqui a pouco a gente vai repercutir mais esse assunto, de fato, com os nossos analistas também. Luciana Verdolim falando de Brasília. Até mais, Luciana.